Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Bom pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada. Nós falamos sobre um princípio, né, o princípio de Arquimedes, essa força que nós denominamos força de empuxo. Todo corpo, né, que está mergulhado em um certo líquido, surge forças em todas as direções, e se eu tenho força, eu tenho pressão. Porém, nessa parte inferior, essas forças são maiores e, portanto, a pressão é maior. A resultante disso tudo é uma força direcionada para cima. No caso, é a força de empuxo. Por isso que é muito mais fácil eu manusear um objeto muito grande, que tem uma massa muito grande, dentro de um certo recipiente com líquido. Né? Por quê? Porque tem uma força que vai me ajudar a fazer esse serviço, que no caso é a força de empuxo. Eu falei que Arquimedes foi o gênio da sacada, né, desse princípio, e ele falou que o empuxo é igualzinho o peso do líquido deslocado. Bom, nós chegamos aqui, né, nessa equaçãozinha semana passada, que empuxo nada mais é do que a densidade do líquido. Que líquido, Renan? Na qual eu mergulhei o objeto. Então, na verdade, o empuxo ele não tem muito nada a ver com a densidade do objeto. Ele tem a ver com a densidade do líquido. Ele que vai, na verdade, é a densidade do líquido que vai dizer se esse empuxo vai ser maior ou menor. Volume do líquido deslocado, ou seja, quem está deslocando o líquido aqui no caso é o volume da esferinha aqui. Então, se ela está totalmente submersa, ela tem um volume. Se ela está parcialmente submersa, ela vai ter um outro volume. Por isso que o exercício vai nos dizer isso daí. E tem também a questão da gravidade, a aceleração, né, da gravidade aqui na Terra. O módulo do empuxo depende da quantidade de líquido deslocado. Claro, se ele é o peso do líquido deslocado, se eu estou deslocando mais líquido, eu tenho uma força de empuxo muito maior. Bom, então vamos lá. Eu deixei 2 exercícios de tarefa para vocês. Vamos resolver eles, corrigir eles e faça isso também na sua apostila. Bom, são os exercícios 4 e 5, tá? Fica lá na página 54 da própria apostila. Bom, o exercício 5 fala o seguinte para a gente. Um garoto deseja determinar a densidade de um cubo, tá? Do objeto. Para isso, ele o coloca dentro de um recipiente com água. E após atingir o equilíbrio estático, para tudo. Equilíbrio estático. O que é o equilíbrio estático? O que eu preciso para um corpo estar em equilíbrio? Eu preciso que a somatória de todas as forças sejam iguais a zero. Tudo bem? Bom, que força que vai ter, Renan? Vai ter a força peso, não a peso do líquido deslocado. A peso do objeto mesmo. Para baixo e o empuxo para cima. Percebe-se que o objeto permanece com 1/8 do volume imerso, ou seja, ele não está totalmente imerso. Sabendo que a densidade da água é de 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos, qual a densidade do cubo? Bom, vamos por partes ali então. Ele nos diz que esse corpo ele está em equilíbrio estático. Então, para estar em equilíbrio estático, a força de empuxo tem que ser igual à força peso. Bom, mas o que é um empuxo? É a densidade do fluido ou do líquido, tá? Você pode escrever de qualquer maneira. Eu raramente uso o ρ, eu sempre uso o d, mas tanto faz. O volume, tá? Do líquido deslocado, a gravidade, massa do cubo vezes a gravidade. Tudo bem, pessoal? Então vamos comigo. Bom, eu tenho o seguinte. Eu vou dar uma melhorada nisso daqui, tá bom? Como eu quero a densidade, eu sei que densidade é massa sobre volume, tudo bem? Bom, então eu vou apenas trocar. Não é densidade, não é massa sobre volume? Então eu posso trocar pela densidade do cubo e volume do cubo. Renan, cadê os G? Bom, eu tenho G de um lado, G do outro, cortei. Então fica o quê? A densidade do fluido, o volume do líquido deslocado, tudo bem? A massa, você troca a massa lá pela densidade do cubo e o volume do cubo. De onde que vem essa equação? Densidade é massa dividido por volume. Bom, a densidade do fluido eu não sei, ele não me falou. Ah, não, falou sim, olha eu já aqui. É a densidade da água. A densidade da água é 1 vezes 10 a terceira. Olha ela aqui, ó. 1 vezes 10 a terceira. Eu tenho o volume dessa quantidade de líquido deslocado. É apenas 1/8 do volume do cubo. Se ele tivesse totalmente submerso, seria o volume do cubo.
Como ele só tem apenas 1/8 submerso, é 1/8 do volume do cubo. A densidade ou a massa específica do cubo é o que eu quero encontrar. E o volume do cubo eu não sei. Porém, eu tenho volume do cubo de um lado, volume do cubo do outro, você corta. Bom, você vai ter 1 vezes 10 a terceira, vezes 1 dividido por 8. Você vai encontrar que a densidade do cubo é de 125 kg por metros cúbicos. Essa é a resposta do exercício 5. Pessoal, sempre que ele falar que está em equilíbrio, que a somatória das forças são iguais a zero, você pode igualar isso daqui, tá? Você pode igualar a força de empuxo com a força-peso. Porém, você não pode, em hipótese alguma, confundir com o seguinte. Esse peso aqui com o peso do líquido deslocado. O peso do líquido deslocado ele já está embutido aqui dentro. Ó. É daí que vem a equaçãozinha do empuxo. Esse peso é o peso do corpo, o peso total do corpo. Quando ele fala de massa, sempre também tem essa questão de você trocar a massa pela densidade vezes, né, o volume. Então, isso aqui também é um artifício muito, muito importante dessa relação. Tudo bem? Que dá para cortar bastante coisinha. Então, a resposta nossa do exercício 5 era 125 kg por metros cúbicos. Tudo bem? Bom, agora eu tenho o exercício 6, que era um exercício que falava de mola. E se você lembra de mola, você lembra da força elástica. Tudo bem? Que é o nosso K vezes X. Uma esfera de 50 gramas e volume de 1000 centímetros cúbicos é colocada dentro de um recipiente com água e presa a uma mola não deformada e um cabo ideal. Figura 1, ali, ó, tá bonitinha. O cabo é cortado e a mola de constante elástica igual a 40 newtons por metro sofre uma deformação X em seu comprimento e mantém a esfera imersa na água, totalmente imersa. Sabendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, determina a deformação da mola. Aqui é uma outra questão de força, porque você tem 3 forças atuando ali. 3, Renan? Sim. Como ela está totalmente dentro da água, o mesmo que não tivesse, tem a força de empuxo. Deixa eu colocar a caneta laser aqui que vai ficar melhor. Essa força de empuxo ela está para cima. Tá? Então você vai desenhar no seu ângulo esse empuxo para cima. Porém, não se preocupando com aquele peso do líquido deslocado, mas a força-peso normal mesmo, tem a força-peso puxando essa bolinha para baixo. E ela está para baixo. Outra coisa, eu tenho uma mola, então tenho uma força elástica. Lembrando que o Monte falou para vocês o ano passado, que a força elástica ela é oposta à deformação. Então essa bolinha está subindo, né, está deformando. Então essa força ela é oposta à deformação. Então ela está para baixo. Então eu tenho a força de empuxo para cima, a força peso para baixo e a força elástica, né? A força elástica da mola também para baixo. Então eu tenho que o empuxo para cima é igual à soma da força peso mais a força elástica para baixo. Então o segredo do exercício era isso, você identificar as forças. Força elástica dessa mola, a força peso e a força de empuxo. Bom, empuxo a gente sabe que é a densidade do fluido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Igual, peso. Peso é massa vezes a gravidade. Mais a força elástica, que é K vezes X. A densidade do fluido eu sei que é água, então é 1000. Ô Renan, por que eu não vou usar 1 grama por centímetro cúbico? Porque, na verdade, você tem que usar o sistema internacional. E lembra, é 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metros cúbicos. Então tem que usar o sistema internacional de metros. Então, 1000 vezes o volume de líquido deslocado. Quanto de líquido deslocado eu realizei? 1000 centímetros cúbicos. Também tem que passar para metros cúbicos. Você vai ter que multiplicar por 10 a menos 6. Então, vai ficar 1000 vezes 10 a menos 6, que é o volume do líquido deslocado. Diferente do exercício anterior, onde 1/8 só do volume estava submerso. Esse daqui está totalmente submerso. Por isso que eu estou usando o volume total. Vezes a gravidade, que é 10. Igual a massa, ele falou que a massa é 50 gramas, tem que passar para quilogramas, vai ter que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então fica 50 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10, mais a constante da mola, que é 40, vezes o x. Vocês viram que era um exercício complexo, mas o mais difícil ainda era essa questão de converter muitas unidades, acaba confundindo demais. Bom, o primeiro termo eu tenho 10, menos 0,5 do segundo termo, que é igual a 40x. Bom, fazendo as devidas continhas ali, eu vou chegar aqui, esse x é 23,75
centímetros. Tudo bem? Vocês viram que tanto o exercício 5 como o exercício 6 era um exercício que misturava o conceito do empuxo, porém misturado com dinâmica, ou seja, com força. Nesse caso aqui, eu tenho força elástica. Você tem que saber que a força elástica ela é oposta à deformação. Você tem que lembrar de converter centímetros cúbicos para metros cúbicos, gramas para quilogramas. Sabendo converter, fazendo as devidas conversões, o exercício ele não se tornava tão difícil. Tudo bem? Bom, então essas são as resoluções do exercício 5 e do exercício 6, que ficou de tarefa para vocês. Faça a correção, pessoal. Tenta agora apagar, fazer sem olhar no vídeo e tenta resolver os dois exercícios de novo, tá? Exercício da tarefa são exercícios importantes, cai bastante no vestibular. No próximo vídeo eu vou falar sobre mais um negocinho de empuxo e fazer mais um exercício. Beleza, pessoal?